Fala pessoal, hoje a gente vai comparar os dois notebooks como a RTX 2060 mais falados do Brasil, o Lenovo Y540 e o Dell G5. Na aparência vai ser do gosto de cada um de vocês. O Y540 tem assim um estilo parecido com o nosso velho, bom e antigo PlayStation 2, né? Ele também é mais portátil em relação ao G5, né? Tem um corpo menor e também pesa menos. Ele tem 2,3 kg contra os 2,7 kg do G5. O G5 tem mais o estilo do antigo G7. Eu não acho que nenhum dos dois tem assim uma aparência muito gamer, tá? O G5 ele tem a opção de você comprar tanto preto como branco, a depender da configuração. Apesar dele ter um peso maior em relação ao Y540, ele tem um corpo mais rígido por causa desse peso. Ele tem um corpo assim um pouquinho mais resistente. No teclado, o Y540 traz teclas mais largas e mais macias. Porém, elas também são um pouquinho bambas. Dá para você perceber quando você não aperta exatamente no centro da tecla, tá? Ela dá uma inclinadinha. Ele é padrão brasileiro e é retroiluminado na cor branca. No G5 você tem teclas um pouquinho mais resistentes ao toque, ou seja, você tem que aplicar um pouquinho mais de força na hora de digitar. Ele também tem teclas mais profundas, ou seja, com maior travel distance em relação ao Y540. E você também tem a opção de escolher o teclado RGB, ou seja, você vai poder escolher aí as cores das teclas, efeitos e tal, só que ele é padrão internacional. Nesse ponto eu prefiro o estilo do G5, para digitar durante longos períodos eu gostei mais do teclado dele. Mas se não fossem as teclas bambas do Y540, eu ia preferir o teclado da Lenovo. Mas a gente vai ver que a Lenovo leva vantagem no teclado em outro aspecto. No touchpad você tem propostas bem diferentes. No Y540 você tem botões fixos e o touchpad fixado no corpo do notebook. Ou seja, esse touchpad aqui do Y540 você não tem como clicar nele, você tem que usar as teclas dedicadas. No G5 você já tem o touchpad padrão, tá? Aí vai do gosto aí de vocês. Eu prefiro o touchpad do G5 porque ele tem um espaço maior para trabalhar. No som, o Y540 está bem na frente. Ele tem um volume um pouquinho mais baixo, mas na qualidade ele é bem melhor. E também tem um gravezinho, né? Não é muita coisa, mas pelo menos tem alguma coisa. Na tela, ambos trazem um painel IPS, porém o G5 tem um painel de qualidade superior em todas as suas configurações. O Y540 fica para trás tanto no brilho como também na reprodução de cores, que é inferior. Além de você não ter a opção de comprar com um painel de 144 Hz, que está disponível na configuração mais forte do G5. E que fique claro que as configurações com o painel de 60 Hz do G5 também têm qualidade superior em relação ao painel de 60 Hz do Y540. Mas eu vou ser sincero com vocês, o usuário comum brasileiro que está acostumado com nossas maravilhosas telas TN e os painéis IPS mais basicões, não vai sentir muita diferença entre os dois, tá? Só se pegar a tela de 144 Hz do G5, que aí fica muito fácil você sentir alguma diferença com a fluidez que dá nos jogos. Na conectividade, o G5 vai levar vantagem, principalmente nas configurações mais fortes, porque ele tem porta Thunderbolt. O Y540, apesar de não ter porta Thunderbolt, ele suporta vídeo pela porta USB-C. Mas ele também fica em desvantagem por não ter leitor de cartão de memória. Na bateria, o G5 leva vantagem por ter uma capacidade um pouquinho maior e também porque de fábrica o Y540 vem com o chip gráfico ativado o tempo inteiro. Se você mudar essa configuração na BIOS, os dois vão ficar bem parecidos, dando aí por volta de 4 horas de duração no uso leve. No desempenho, em alguns cenários eles vão empatar, mas em outros o Y540 vai ganhar, porque ele tem uma refrigeração muito melhor e não fica limitando tanto o processador como o G5. Ele vai ganhar principalmente nos jogos que puxam bastante processador. Vocês podem ver aí na tela a diferença de desempenho dos dois jogando CSGO, porque é justamente um jogo que precisa muito de processador. E a Dell foi bem agressiva em relação ao corte de desempenho em altas temperaturas. Já no uso profissional, o G5 não limita tanto o processador, mas ainda assim ele perde para o Y540, que também consegue frequências mais altas, consequentemente um desempenho melhor. Nenhum dos dois é perfeito na refrigeração, galera, mas o G5 deixa bastante a desejar, principalmente nessa configuração aqui, que é mais forte. Quanto mais forte a configuração, mais o notebook esquenta.
É impressionante como a Dell conseguiu fazer uma refrigeração inferior, mesmo com o G5 pesando mais que o Y540. Não que o Y540 seja um exemplo de refrigeração, mas você consegue ter temperaturas legais fazendo undervolt e usando base de refrigeração. No G5, mesmo com undervolt, mesmo com base de refrigeração, em algumas situações você ainda vai ter temperaturas altas. Então talvez você ainda precise ou trocar sua pasta térmica, ou limitar mais ainda seu processador, ou desabilitando o turbo, ou usando o throttle stop. Além disso, o Y540 também tem dissipador para o seu SSD M2 na tampa, coisa que o G5 não tem. E o teclado do Y540 também não fica extremamente quente nas teclas WASD, como acontece no G5 em jogos pesados. Então, enquanto o G5 vai ser melhor para digitar, o Y540 vai ser melhor para jogar. Claro que tudo isso só tende a acontecer se você joga títulos muito pesados. Para uso profissional e jogos mais leves, esse problema de temperatura pode não acontecer no seu G5. Principalmente se você pegar uma configuração menos forte. Por dentro, os dois têm um slot M2 e 2 slots de RAM, tá? E a dificuldade de abrir é mais ou menos a mesma. O único diferencial que a Dell traz por dentro são os dissipadores na cor azul, que eu não sei por que eles perderam tempo pintando o dissipador de azul, porque ninguém tá vendo. Antes tivesse pintado de vermelho, né, galera? Que aí ia representar mais a realidade da refrigeração dele. Na minha opinião, o Y540 vai ser o melhor para jogos, principalmente para quem não liga muito para a tela do notebook. Além disso, ele costuma ficar bem mais barato em relação ao G5. Ele já ficou aí em promoções por menos de R$6.000, galera. Eu vou deixar aí os links na descrição do vídeo para quem se interessar. Comprando por lá, vocês me ajudam muito a continuar com o canal. Se você vai usar um monitor externo aí na sua casa, não tem nem o que discutir. O Y540 é a melhor opção disparado. Vai ser mais rápido, vai ser mais portátil e vai ter uma refrigeração muito melhor. Aí vai ficar faltando só a porta Thunderbolt e o leitor de cartão de memória. A questão do leitor de cartão de memória nem é tão grave, porque o leitor do G5 é de baixa velocidade. Então, de qualquer forma, muita gente vai acabar usando um adaptador para conseguir usar a velocidade do USB 3 na hora de puxar aí, né, os arquivos grandes do seu cartão de memória. A sorte da Dell foi que a Lenovo não trouxe o painel de 144 Hz que ela vende lá fora no Y540. Se isso tivesse acontecido, a Dell tava lascada, galera. Como não é o caso, vai do seu uso. Veja aí qual dos dois se encaixa mais no seu perfil. Não se esquece de se inscrever no canal e deixa aquele like para dar uma força, tá? Dá uma olhada também no meu bazar, galera, que eu vendo os notebooks que eu compro para fazer vídeo aqui no canal. Comprando diretamente comigo, eu consigo fazer um preço bem melhor do que comprando no Mercado Livre, porque não tem taxas no meio. Então me manda mensagem no Instagram quem quiser comprar alguns notebooks que eu tô anunciando lá. E eu vou ficando por aqui. Um abraço.